Olá, querido estudante, estamos aqui mais uma vez para uma aula, agora que a gente está se aproximando da data da prova do Enem. Então hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre a disciplina de Sociologia, que você vai fazer na primeira prova, que está incluída nas disciplinas, né, na área de conhecimento de Ciências Humanas. E para a gente poder conversar um pouco hoje sobre o conteúdo, eu achei interessante da gente trazer algumas questões do ano passado e do ano anterior, e trouxe ainda algumas habilidades do Enem, alocada a cada uma das questões para a gente pensar. Acho que a gente precisa se preparar, porque a prova do Enem está chegando, então não esqueça do seu álcool, não esqueça de levar sua água, não esqueça de levar uma balinha, concentração, calma, porque esse ano é nosso, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou começar, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Maria Priscila, já dei algumas aulas aqui para vocês, né? Sou professora da disciplina de Sociologia e eu trouxe algumas questões para a gente ir pensando com relação ao conteúdo de Sociologia. Vamos lá. Vamos começar com essa questão aqui. Então a gente está começando, olha, quem viu o aulão com a professora Tati? Tati, saudade! Com a professora Tati, lembra que a gente falou muito sobre a questão de direitos humanos. E as questões dos direitos humanos, elas acabam também caindo dentro da prova, da elaboração da prova do Enem. Então, a gente vai começar vendo essa questão, que é do Enem de 2019. E aí, para a gente começar na nossa abordagem, para a gente prestar atenção, então, assim, eu fui lendo cada questão e fui verificando qual habilidade estaria ligado àquela questão. Às vezes, a gente pode perceber mais de uma habilidade. Tá? Mas aí eu peguei as habilidades que são muito mais... tem uma presença muito mais forte naquela questão, tá bom? Então vamos lá. Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada na Assembleia Geral da ONU, na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância ao afirmar pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva pode ser considerado um evento inaugural de uma concepção de vida internacional. E aí nós temos ali a fonte. O que a gente precisa lembrar quando a gente vai falar sobre uma questão relacionada à questão dos direitos humanos? Então, a gente tem que lembrar do cenário histórico. Não só do cenário histórico, mas a gente também precisa pensar nas relações sociais que estão envolvidas nesse cenário histórico. Então, a gente está falando de 1948, é um período pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma questão histórica significativa naquele período histórico, né? Nós tivemos a questão do Holocausto nazista, né? Do Holocausto dos judeus. A gente teve a questão do genocídio, né? A tentativa de genocídio. Então, a gente está falando de determinada grupo social. E a Declaração de Direitos Humanos, nos seus 30 artigos, ela tem como qual objetivo? Proteger a vida, a dignidade humana, dizer que todo indivíduo tem direito fundamental a existir. Então, esse pano de fundo a gente já aprendeu nos últimos 3 anos. Então, vamos lá. A questão em si. A declaração citada no texto introduziu uma concepção nas relações internacionais a possibilitar. O que poderia possibilitar a Declaração de Direitos Humanos? Vamos olhar lá a habilidade? A habilidade. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Então, muitas constituições, muitos documentos internacionais de legislação se basearam, sim, na questão da Constituição, da Declaração de Direitos Humanos, como, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira, de 1988. Então, ela vai proteger, vai dar garantias, né? Vai estabelecer a questão do direito dos indivíduos. Então, vamos olhar as possibilidades de resposta, né? A superação da soberania estatal, a defesa dos grupos vulneráveis, a redução da truculência belicista, a impunidade de atos criminosos ou a inibição dos choques civilizacionais. Resposta de gabarito, defesa dos grupos vulneráveis. E aí, que grupo vulnerável é esse que a gente está falando? A gente está falando dos judeus. Então, nos seus 30 artigos
principalmente nos 5 primeiros, vai falar, né, que todo indivíduo tem direito à vida, tem direito à dignidade, não pode ser escravizado, não pode ser torturado. Então, ela protege e dá garantia aos grupos que são vulneráveis. Por isso que quando a gente vai fazer a leitura do texto lá em cima, a gente percebe o contexto histórico na qual a questão está inserida. E aí entra todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa é uma questão de 2018, tá? E aí a gente já vê 2 fotos. É muito comum nas questões do Enem terem imagens e terem textos nas quais você vai analisar, você vai interpretar, você vai identificar qual o período histórico, o que aquela narrativa está te apontando e está te apresentando. Então vamos à habilidade, né? Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Então, a gente está olhando ali, né? É um ônibus, né? A foto de Rosa Parks, e aí tem ali no enunciado da questão dizendo, né? Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada a fotografia ao lado de Martin Luther King, e aí o teu conteúdo, né, o teu conhecimento agregado dos últimos anos, eu nunca soube quem foi Rosa Parks. Não tem problema, você sabe provavelmente quem foi o Martin Luther King. Então o veículo alcançou o estado de obra museológica por simbolizar. E aí você precisa fazer uma análise da imagem, você olha ali a figura da Rosa, né? Mas muito mais disso, você precisa também perceber que a gente está falando ali, ó, de Martin Luther King, né? Um dos grandes líderes internacional, né? Que vai falar sobre a questão da luta, né? Sobre os direitos dos negros, principalmente quando a gente está falando nos Estados Unidos. Então, essa questão ela é uma questão mais simples, né? Então, o impacto do medo da corrida armamentista, democratização do acesso à escola pública, preconceito de gênero no transporte coletivo, deflagração do movimento por igualdade civil, eclosão de rebeldia do comportamento juvenil, gabarito, deflagração do movimento por igualdade civil, né? Por ser iguais na questão civil. Lembrando que tem um discurso clássico de Martin Luther King falando que apesar dos direitos já existirem, ele ainda estava ali lutando, né? Então, esse cenário, ele está falando ali sobre os movimentos sociais para mudança e ruptura de processo de disputa de poder. Disputa essa de poder que está atualmente presente ainda nas nossas discussões, né? Então, vamos para a próxima questão. Estamos falando ainda do Enem. Habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Vocês vão poder perceber que quando a gente fala dessa habilidade, ele não está falando de um movimento específico. Ela está falando que os movimentos, né, das relações estabelecidas em sociedade, dos grupos que trabalham coletivamente, eles acabam por buscar uma mudança ou uma ruptura de processos, principalmente com relação às disputas de poder. Não podemos esquecer, toda relação social, segundo a leitura sociológica, é uma relação de poder. E essas relações de poder precisam ser analisadas. Então, eu trouxe outro cenário para a gente poder observar a mesma habilidade. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou, em 9 de julho de 2015, o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, o Papa, a globalização da esperança que nasce dos povos, cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. O texto, olha a pergunta, o texto é uma crítica ao segundo aspecto do mundo globalizado. Então, primeiro a gente precisa lembrar
E aí, o que é o mundo globalizado? A gente está falando de um mundo com diminuição de barreiras, a gente está falando que não existem barreiras alfandegárias, né, na relação de pagamentos altíssimos de impostos. A gente está falando sobre uma liberdade do indivíduo de circular entre os países. A gente está falando sobre moedas únicas, por exemplo, que aconteceu durante tanto tempo na Europa. Então, a gente está falando de um cenário que não é só econômico, mas é cultural, é social. Ele tem um panorama histórico. Então, a gente vai ver que esse movimento social, que são aquelas centenas de militantes de movimentos sociais, eles estão buscando algum tipo de mudança que tem um recorte. E aí você precisa voltar ao texto, relê-lo, para identificar qual é a crítica. A crítica está falando com relação da globalização e a questão da pobreza, né? A substituição com relação à exclusão e à indiferença. Então, há ali uma crítica de que o mundo globalizado ele tem o quê? Exclusão social, desigualdade social e que as oportunidades não chegam para todos da mesma forma. Essa é a leitura apresentada e essa crítica apresentada no texto. E a partir disso, então vamos lá. No texto há uma crítica. Acabei de fazer a leitura da crítica. Qual seria a opção de resposta? Liberdade política? Mobilidade humana? Conectividade cultural? Disparidade econômica? Ou complementaridade comercial? Então, o grifo ali é importante. Sempre, esse é um ponto que eu sempre gosto de destacar muito. Presta atenção no que a pergunta está sendo direcionada para você. E presta atenção no que o texto te diz para além das suas concepções. Porque em alguns momentos vai ser requisitado de você uma análise que não seja necessariamente a sua opinião. Então, como ficou claro a partir da leitura da crítica, da relação às disparidades econômicas, né? Então, o Papa estava fazendo uma crítica da globalização, que as oportunidades econômicas elas não chegam em todos os lugares, ela não chega para... E alguns autores vão falar sobre isso, né? O Giddens vai fazer uma leitura interessante, crítica com relação à globalização, o Bauman, o Giddens mais propício à globalização, Zygmunt Bauman mais crítico à globalização. A gente tem Ottaviani e outros autores interessantíssimos. Ottaviani brasileiro, tem ainda Milton Santos, que era um geógrafo maravilhoso. Leituras interessantes. A gente precisa se orientar dentro desse cenário do que é globalização, que a gente discute tanto, e entender qual é a apresentação dos teóricos. Nesse caso, você precisa fazer uma interpretação e uma análise apresentada do texto. Muito bem. Vamos aí numa questão de 2019. Eu preferi pegar esse recorte de 2019 para cá, porque houve uma mudança, né, na estrutura da elaboração de algumas questões. Então, eu preferi fazer o recorte de 2019 para cá. Então, a gente vai falar lá. Habilidade. Estamos falando agora da habilidade 22. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças na legislação ou políticas públicas. Muito bem. Texto já apresentado para a questão, a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas, no caso a gente está falando de Umbanda, Candomblé, a gente está falando de Ifá, ocorrem em locais públicos. 57% então das ações de agressão e discriminação acontecem em espaços públicos. É na rua, é na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos a casas de cultos dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados, vestidos, né, de acordo com o seu preceito religioso, por conta dos preceitos religiosos, né? Então, a gente está falando assim, do paramento enquanto as roupas. Cada religião, às vezes, né, não é uma regra geral, as religiões elas apresentam os paramentos, né, o que identifica o indivíduo segue determinado credo ou religião.
Presta atenção nessa questão. A gente precisa prestar atenção no que o enunciado está sendo pedido, porque senão ele passa um pouco desapercebido. As práticas descritas no texto são incompatíveis. Então, o que a gente está olhando ali? A incompatibilidade, ok? Com a dinâmica de uma sociedade laica, né, e democrática. Por quê? Segundo a Constituição, nenhum indivíduo pode ser discriminado por raça, etnia, gênero, orientação sexual, status econômicos. Então, o indivíduo, quando a gente fala que é uma sociedade laica, a gente está dizendo que não há uma religião que seja oficial do Estado. Portanto, dá a liberdade do indivíduo escolher a sua orientação e o seu credo religioso. Então, dentro desse cenário, o que a gente vai pegar como possibilidade de resposta? A que apresenta a incompatibilidade, tá? Então, lá, as práticas descritas no texto são incompatíveis com uma dinâmica de uma sociedade laica e democrática. A. Assegura as expressões multiculturais? Não, o texto não apresenta isso. Promove a diversidade de etnias? Não, o texto não apresenta isso. Falseiam os dogmas teológicos? Não. Estimulam os rituais sincréticos? Restringe a liberdade do credo. Então, a resposta correta neste caso, porque está apresentando que o texto, então você analisa a leitura, então há uma luta histórica por conquistas da liberdade individual e da liberdade dos credos. Isso é fundamental para a vivência de uma sociedade democrática. Portanto, possibilidade de resposta de gabarito porque o texto apresenta uma incompatibilidade que restringe a liberdade religiosa. Esse tema é um tema muito caro para o meu coração, porque eu participo de algumas atividades com relação à liberdade religiosa. E a gente está falando de um elemento que é super importante na nossa vida em sociedade. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Ainda falando sobre a questão anterior, quando a gente pensa em Revolução Francesa, quando a gente pensa em liberdade, né? Sobre o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. A gente também estava falando sobre as liberdades individuais. E dentro de uma liberdade individual é a liberdade do credo religioso, né? Da sua liberdade de religião. Mas vamos lá. Ainda na lei de 2019, habilidade número 23. Então, a gente vai falar sobre analisar a importância dos valores éticos na estrutura política das sociedades. Então, estão olhando ali. Então, é um texto que vai apresentar sobre a questão do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ele diz assim, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou em 248 ações fiscais e retirou da situação, né, um total de 1.590 trabalhadores em situação análoga à de escravidão, ou seja, 1.590 trabalhadoras estavam em situação semelhante à da escravidão. Em 2014, nós não estamos falando do século passado, a gente está falando agora, né? Há 6 anos atrás, mais ou menos, 2014, em todo o país. A análise dos enfrentamentos do trabalho em condições análogas da escravidão, análogas às de escravo, materializa a efetivação de precárias inéditas do trato da questão, podendo ser referenciadas as ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituição Brasileira do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituição Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, está apresentando um texto que está apresentando uma questão atual que nós falamos como um dos temas da redação do Enem, quando a gente falou com relação à condição de trabalho escravo. Então, ali é a pergunta. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em qual é a estratégia apresentada no texto. Vamos dar uma olhada no texto de novo? Isso é importante. Quando você lê sobre o enunciado, volte ao texto, releia o texto,
Porque você leu o texto, leu a pergunta, volta ele, para você ter clareza daquilo que você está buscando. Então, tá lá, em todo o país, a análise do enfrentamento trabalha em condições análogas aos de escravo, materializa a efetivação de parcerias inéditas. Então, ele está dizendo que as parcerias seriam um ponto de sustentação e de importância nesse caso. Então, a articulação, articular os órgãos públicos. Os órgãos públicos articulados promoveriam uma proteção aos trabalhadores e diminuiriam as situações de trabalho escravo. Ok? Vamos mais uma questão. Enem 2019. Estamos falando agora sobre Habermas. E dentro dos autores, ele fala muito sobre a questão da cidadania, ele vai falar muito sobre a questão da democracia. E a partir disso, o Habermas ele aparece, né, em filosofia e sociologia, mas como a gente está falando aqui de democracia e de cidadania, eu olhei e falei assim, essa questão ela se adequa a uma leitura sociológica. Vamos lá. Habilidade 24. Relacionar a cidadania e a democracia na organização das sociedades. Então, a gente precisa se dar conta do que é ser cidadão e o que é uma vivência democrática. Então, o conceito de democracia, no pensamento de Habermas, então a gente já está dizendo que a gente está falando de democracia segundo Habermas. Existem outros autores que podem falar sobre democracia. Por exemplo, Roberto Bobbio. Tá? Agora a gente está falando, esse texto está apresentando o pensamento de Habermas. É construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Então precisa ter o quê? Uma ampla discussão, precisa se decidir. Assim, o caráter deliberativo de decisão corresponde ao processo coletivo de ponderação, de análise, de reflexão, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Não é pensar após a decisão tomada, é pensar, analisar, contextualizar para então poder decidir. Isso é o que nos apresenta o Habermas, ok? Vamos à questão. O conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer o processo de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Qual é a condição apresentada no texto? Porque você pode pensar assim, mas eu não li sobre Habermas. Apesar do nosso livro de sociologia apresentar, e de filosofia, leitura sobre Habermas. Mas vamos dizer que no momento você não lembre. Você não precisa ter um conhecimento profundo, neste caso, sobre Habermas. Você precisa fazer uma análise a partir do texto apresentado. Então, o texto apresentado, ele fala sobre o seguinte. Ele fala sobre uma ampla discussão pública para somente então decidir. E aí ele ainda fala, né? Um caráter deliberativo de decisão corresponde ao processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Vamos ver quais das possibilidades de respostas mais se aproxima a essa discussão do Habermas? Participação direta, periódica do cidadão? Não é isso que o texto apresenta. Debate livre, racional entre cidadãos e Estado. Essa aqui é interessante, vamos lá. Interlocução entre os poderes governamentais? Não, porque ele está falando sobre a decisão coletiva, democrática, em que o cidadão participa. Então, não pode ser essa. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. É isso que o texto falou? Não. Controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Então, quando a gente diz que o cidadão é mais esclarecido, a gente está dizendo que parte da população não pode decidir. Então, isso não entra numa democracia ampla. E ele está falando sobre a amplitude de uma decisão de discussão pública. Debate livre e racional entre cidadãos e o Estado. E aí ele está dizendo que todo indivíduo está incluído. E aí quando a gente se dá conta, por exemplo, no Brasil, né? Quem é considerado cidadão brasileiro? Todo aquele que nasce dentro do território nacional. Isso estabelece o direito de cidadania.
cidadão é todo aquele que tem direito e responsabilidade, alguns outros gostam de falar sobre deveres, com relação ao Estado. Então, está falando que todo indivíduo, está falando sobre uma democracia ampla no cenário brasileiro. E nós ainda temos aí uma questão de 2019, né? Então, a gente está falando aí do sistema do SUS, né? Vamos à habilidade. Identificar estratégias que promovam formas de inclusão. E eu achei interessante trazer, eu podia ter linkado com outra habilidade, mas eu acho que é uma coisa que é importante da gente perceber, que quando a gente fala de inclusão, essa inclusão não é somente das pessoas que têm necessidades especiais. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão de uma forma muito mais ampla do que isso. A gente está falando sobre a inclusão de pessoas com condições financeiras mais precárias, né, que precisam ser auxiliadas. A gente está falando sobre a inclusão, por exemplo, de idosos, para serem melhores atendidos com relação ao Estado e ao sistema público de saúde. A gente está falando de pessoas... Então, quando a gente fala de inclusão, a inclusão, ela não é só... Ela é de pessoas com necessidades especiais, mas não é somente para pessoas com necessidades especiais. Fica atento a isso. Então, vamos lá. Criação do Sistema Único de Saúde, SUS, meu coração para você, com uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e definido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos, reduzem desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania, contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, conforme prevê a Constituição de 1988. Por isso que a gente precisa se dar conta que quando a gente está falando de inclusão, a gente não está falando somente das pessoas com necessidades especiais, né? A gente está falando, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa surda ou com deficiência auditiva, aparelho, linguagem de sinais. Quando a gente fala dessa equidade, né, que é fornecer as possibilidades para os indivíduos para que eles sejam incluídos, socialmente falando, a gente está falando sobre o assegurar o direito. Então, vamos à questão. Segundo o texto, mais uma vez a gente está se referindo ao texto, duas características da concepção política, da política pública analisada são: o que esse texto apresenta? Paternalismo, filantropia, liberalismo e meritocracia? Então, paternalismo e filantropia. Está falando sobre um Estado sendo mais paternal, está falando sobre a filantropia no sentido de fazer caridade. Não é isso. O sistema público de saúde, ele garante direito. Liberalismo e meritocracia, não, a gente está falando que esse direito ele deve ser incluído e estendido a todos os indivíduos, independente de méritos, porque isso é assegurado segundo a Constituição Federal de 88. Universalismo e igualitarismo, no sentido de ser universal, se aplicar a todos e ser aplicado da mesma forma para todo mundo. Nacionalismo e individualismo, revolucionarismo e coparticipação. Segundo a concepção, a gente vai ter uns destaques. Volta ao texto, caso você tenha dúvida. Então, o SUS deve ser valorizado e defendido como marco de cidadania e avanço civilizatório. Ele fortalece a cidadania, contribui para assegurar o exercício de direitos, então assegura direitos para todos os indivíduos. Pluralismo político e bem-estar como valores de uma sociedade fraterna. Fraterna no sentido que são todos iguais, né? E quando a gente fala igualdade, são todos iguais perante ao Estado e à legislação. E quando a gente fala que são todos fraternos, são todos iguais na concepção divina, né? Porque não existem eleitos. Para isso, a gente vai falar sobre o universalismo e o igualitarismo, como uma das questões importantes para a gente poder analisar. Espero ter ajudado. São pontos importantes para serem estudados. Releia sobre globalização, releia sobre neoliberalismo, né?
as questões de trabalho, elas aparecem, nós vimos aí como a questão do trabalho escravo, tá? E a gente pode fazer uma análise mais profunda. Olha o cenário geral, leia o texto, volte ao texto. A habilidade que está sendo esperada de você é a interpretação, é a análise, é a comparação. Reflita sobre o texto. Eu sei que em algum momento você vai estar cansado durante a prova do Enem por causa do tamanho da prova, do tempo. Para um pouco, respira. Não esqueça de levar sua água. Não esqueça de levar uma barra de chocolate, se você puder comer chocolate. Então vá, faça tranquilamente, não esqueça sua caneta preta. E não esqueça, boa prova e até o ano que vem. Tchau, tchau.